6 horas e 7 minutos, de volta com o Manhã no Ar nesta manhã de segunda-feira, dia 12 de agosto de 2019. Olha, nós estamos ao vivo aqui pela TV A Crítica, estamos ao vivo também pela FM O Dia, estamos ao vivo pelo A Crítica Play. Por favor, coloca aí isso, a logomarca do A Crítica Play na sua tela. É um aplicativo, é gratuito, você pode baixar no seu Android, no iOS também, smartphone ou tablet e acompanhar a nossa programação ao vivo pela internet, onde você também pode acompanhar no YouTube, no canal do YouTube da TV A Crítica, e nós temos lá o nosso streaming de vídeo ao vivo, com alguns segundozinhos de atraso, o famoso delay, mas você acompanha a nossa programação e muita gente, Brasil afora e até em outros países, tem acompanhado a nossa programação pelo canal do YouTube. Além de acompanhar, você também pode interagir, daqui a pouco a gente vai interagir aqui, trazendo os comentários, a saudação de bom dia de muita gente que acompanha a gente. Você também pode interagir com a gente pelas nossas redes sociais, viu? Essa é a nossa página, a página do Manhã no Ar no Facebook. Você também pode interagir nos canais oficiais da TV A Crítica, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Em todas as redes sociais, a TV A Crítica tem uma plataforma lá para interagir com você. A sua interação também pode ocorrer por meio do nosso WhatsApp, 9291-2167, com o 9 na frente. Agora não esquece, não adianta ligar não, passa o WhatsApp. Na semana passada, no sábado, foi bonito, as pessoas mandando a homenagem aos pais. No domingo foi Dia dos Pais, né? A cidade que parou aí para comemorar esta data. Muita gente tem o que comemorar, tem o pai presente, aquele pai que assumiu o papel de pai, enfim, homenagens de todos os tipos, e nós trouxemos um pouco dessas homenagens aqui para o Manhã no Ar. Hoje você pode interagir com a gente, mandando a sua opinião em relação às reportagens que nós vamos exibir. A gente começa o programa de hoje trazendo alguns casos de polícia que movimentaram a cidade no fim de semana, e são casos que preocupam a todos nós, e desde já você tem esse canal aberto de comunicação conosco, 9291-2167, pelo WhatsApp. Nós estamos aqui para fazer essa interação com todos vocês. Agora vamos às notícias. No centro da cidade, um homem foi morto a tiros enquanto cozinhava dentro da casa dele, né? A vítima foi encontrada pela esposa, que acionou a polícia. O jovem já tinha passagem pelo crime de roubo. De acordo com a polícia militar, o corpo de um homem identificado como Jefferson Pessoa Leite, de 27 anos, foi encontrado nesta residência situada aqui na rua Major Gabriel, que fica já próximo ali de esquina, né, com a avenida Leonardo Malcher, no centro da cidade. A esposa da vítima teria chegado na residência e naquele momento já teria visto Jefferson estirado no chão, já sem vida. Até o momento não há informações a respeito dos autores ou até mesmo da motivação desse crime, mas algumas testemunhas informaram que um carro, modelo Palio de cor preta, teria se aproximado da residência e um dos ocupantes teria deixado o veículo e, através das grades, teria efetuado os disparos. Jefferson morreu com 5 tiros na cabeça e 2 nas pernas. De acordo com a PM, ele foi surpreendido no momento em que estava cozinhando e enrolando um cigarro de supostamente maconha. As informações que nós temos até agora é que Jefferson já tinha passagens pela polícia pelo crime de roubo e também roubo majorado. A Polícia Civil deve investigar esse caso a partir de agora. Isso, com certeza. A gente está levando a companheira e o parente para a delegacia agora, para a gente coletar algumas informações iniciais e repassar para as equipes de investigação. Vamos fazer um levantamento aqui na área através de câmeras, né, para ver se consegue pegar o veículo que foi utilizado, para também tentar chegar à autoria e a motivação do crime. As equipes do Instituto Médico Legal já estiveram presentes para fazer a remoção do corpo e agora a Polícia Civil deve investigar o caso. Precisa investigar mesmo, a pessoa morta dentro de casa, e não importa se já tem passagem por isso ou por aquilo outro. Tem muita gente que diz o seguinte, que já tem passagem, é bandido, pode estar envolvido com crime ou não, e é como se a pessoa merecesse. Nós não temos pena de morte no país, não temos pena de morte no Brasil, e a lei que é para um deveria ser para todos, O que me preocupa é que neste caso aqui, a gente ainda não tem informações sobre os motivos, o que está por trás. A preocupação é, tem alguém que acha que pode matar os outros? Não só acha, como está fazendo. Em qualquer lugar, dentro da casa das pessoas, nas esquinas, e acaba sobrando para quem não tem nada a ver, e daqui a pouco nós vamos mostrar isso aqui.
sobrando para quem não está relacionado com crimes, com quem sequer já teve oportunidade de ter passagem ou não, inocentes na vida, inocentes em relação ao crime. É isso que preocupa a todos nós. É isso que preocupa a todos nós. Agora vamos de trânsito. Deixa eu dar uma pausa nas notícias da área policial. Vamos de trânsito. Olha essa imagem bonita que o Alex Gomes traz para a gente da manhã desta segunda-feira. O sol já desponta no horizonte e a gente está sobrevoando neste momento. Aqui nós estamos na General Rodrigo Otávio, não é isso, meu diretor? Mas a gente, olha, eu estou com o diretor, viu? O diretor falando aqui no meu ouvido com essa voz grave dele. Enfim, nós estamos no Terminal 5, meu diretor. Isso aqui é lá na zona leste da cidade. Nós estamos aí na Cosme Ferreira, exatamente no cruzamento, na rotatória lá do Terminal 5, com a Altais Mirim, com a Grande Circular. E o trânsito é bom por aí, viu? O trânsito é bom nessa área da cidade. O trânsito é bom, tanto de quem vem ali da Zona Leste, quem vem do Jorge Teixeira, Tancredo Neves. No horizonte a gente percebe ali um certo volume de veículos, no sentido de quem vem do bairro. Mas ainda assim o trânsito flui tranquilamente, 6 horas e 13 minutos, esse horário ainda não é um horário de pico. Quem está vindo do Zumbi, ali do São José, pega um pouco de retenção antes de chegar à rotatória. Por conta da rotatória, o motorista precisa ir devagar mesmo, olha, há um pouco de retenção aqui na saída de quem vem do Zumbi, na Cosme Ferreira, de quem está indo na direção do centro. Então, o trânsito, o motorista precisa, mas mesmo assim, olha, não passa nem do terminal, não chega sequer aquele posto de gasolina. A gente não sabe como está a rotatória da Samsung ali, a bola da Samsung, e é um pouco longe para o Alex Gomes fazer esse sobrevoo para a gente. Mas estamos então de trânsito. Alex, a Cosme Ferreira seguindo no sentido centro também parece que está tranquila. Vamos pedir para o Alex manobrar o drone? Gira o drone no sentido contrário, 180 graus, meu amigo Alex Gomes, para a gente verificar. Isso, por aí que a gente vê a sequência da Grande Circular indo lá para o Armando Mendes, para a Sharp. Olha, o trânsito tranquilo naquela direção. Passando aqui pela maternidade Ana Braga, e a gente vê, olha, trânsito na Cosme Ferreira, pelo menos nesse início aí, passando ali em frente ao Hospital João Lúcio, ali, olha, quando passa ali na frente, naquela reta que passa em frente ao Clube do Trabalhador, o trânsito é tranquilo. Trânsito tranquilo na zona leste da cidade, neste momento na Cosme Ferreira, 6 horas e 15 minutos. O motorista não vai ter muito problema para se dirigir à região centro-sul da cidade. Daqui a pouco o Alex deve mostrar para a gente a rotatória do Coroado na saída da Cosme Ferreira e também da Avenida das Torres. A gente mostra a informação do trânsito ao vivo e por hora a gente faz esse sobrevoo aí nesta área da Zona Leste de Manaus. Aqui à esquerda do vídeo nós temos o Conjunto Ouro Verde, o bairro de Coroado, ali por trás a Colina do Aleixo. Essa é a imagem do Alex Gomes que daqui a pouco volta com a gente com as imagens do drone do trânsito da nossa cidade. Aqui nós seguimos com informação ainda da área policial e um assunto que não é novidade para ninguém, viu? Principalmente para usuários do transporte coletivo. Desta vez, 2 adolescentes foram apreendidos após assaltarem um ônibus da linha 028 na Zona Norte. Agora acontece que na hora da fuga, um deles foi agredido pela população. Ele foi agarrado, agredido e precisou ser encaminhado para o hospital. O assalto aconteceu por volta de 2 horas da tarde na Avenida Torquato Tapajós, no bairro Colônia Santo Antônio. Os policiais da 18ª SICOM receberam uma denúncia dizendo que um ônibus estaria sendo assaltado por 2 homens. De imediato, os policiais foram no local e chegando lá eles constataram a denúncia. O ônibus seria da linha 028. 2 eram menores de idade. No momento da fuga, a população resolveu reagir. E mesmo ele com faca, a população conseguiu desarmá-lo e conseguiu deter. A guarnição chegou ao local, já estava sendo linchado, foi recuperado um celular de uma vítima, a quantia de R$ 121. É claro que existia mais valores que os mesmos populares que aprenderam a linchar levaram parte desses valores. Foi através de denúncias do 190, as próprias vítimas conseguiram entrar em contato e de imediato a guarnição chegou no local e fez esse atendimento. Ele estava muito machucado, né, o suspeito. Ele foi encaminhado para onde para receber? Chegou a ser levado para o hospital?
Sim, ele foi conduzido para o SPA da Alvorada para atendimentos e depois foi conduzido à delegacia do menor infrator para procedimentos. Uma das vítimas, que prefere não ser identificada com medo de represálias, estava no momento do assalto dentro do ônibus. Ela relata como tudo aconteceu. Quando chegou naquela parada do Savana, que é conhecido como Igreja Batista, né? E o motorista inexperiente também, né? Abriu a porta da frente, eles entraram, sentaram um de um lado e o outro do outro, perto de mim. Aí um olhou pra ele e falou assim, tava só com R$2. Um olhou pro outro assim, disse assim, e aí? O outro disse, vai, pega o celular dele lá, vai lá. E ficou com a faca no motorista. Aí abriu a porta e desceram os dois. Aí o passageiro gritaram, olha, o ladrão, pega ele que ele tá subindo aí. Aí ali, como é muito de autopeça na entrada do Novo Israel, aí o pessoal, motoqueiros seguiram ele, pegaram ele. Pegaram só um, que o outro se fingiu de vítima, entendeu? Os 2 menores foram encaminhados aqui para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais. A população vai reagir como? Vai reagir como? E as pessoas já estão acostumadas, né? Acostumadas no sentido de que é recorrente, de que acontecem todos os dias pelo menos 5 assaltos a ônibus do transporte coletivo aqui na cidade de Manaus. Então, o costume da população não é que já esteja normal ou que já esteja natural ou que a população já saia de casa com aquela expectativa, hoje eu vou ser assaltado. Não é nada disso, não é esse tipo de costume não. É costume pela recorrência, mas ninguém se conforma, ninguém está conformado. Nesse caso aí, a gente tem o fim da história, que acabou mal para quem cometeu o crime. Né, para o assaltante. Foram lá, perseguiram, como a gente ouviu o depoimento desta vítima aí. Os motoqueiros foram atrás, conseguiram capturá-lo e ele foi agredido. Poderia ter acontecido coisa pior com ele. Mas, no geral, na média, enquanto um é agredido, enquanto um desses suspeitos são presos, na maioria dos casos são as pessoas que são vítimas mesmo. E aí ouvem palavrões, ouvem impropérios, ouvem, enfim, absurdos dentro do transporte coletivo, tem um celular roubado, joias, muitas vezes o pouco dinheiro que leva, porque quem anda de ônibus não leva consigo muito dinheiro, sequer tem muito dinheiro, não estou aqui fazendo julgamento de quem anda em ônibus, dizendo que todo mundo que anda em ônibus é pobre, mas as pessoas que utilizam o transporte coletivo não fazem isso para passear, eu já disse isso aqui outras vezes. E a população está perdendo a paciência e está sobrando para criminosos. A gente espera que essa situação mude, porque senão o cidadão de bem, vamos usar esse termo aí muito comum, sendo utilizado ultimamente, acaba lançando mão da violência para combater também a violência. E mais um caso de violência contra a mulher foi registrado aqui na capital. A situação envolveu um casal venezuelano. O homem começou a ameaçar a esposa de morte por meio de mensagens de texto, após ele ter flagrado um conhecido dele jogar um beijo para a esposa. Vamos acompanhar esse caso. Muitas brigas entre marido e mulher estão sempre relacionadas ao ciúme. Pois é, você já imagina aí a situação, né? Preste atenção nesse sujeito aqui, venezuelano, 29 anos de idade, identificado como Carlos Alberto Franco Aro. Ele trabalha como ambulante. Ele e a companheira dele, que se tornou vítima, sempre tiveram um relacionamento ali bastante abusivo. Isso porque esse homem aqui é bastante ciumento. E ele presenciou uma cena e não gostou muito. Passou um conhecido da esposa dele, jogou um beijo para ela, ele de longe não gostou e a partir daí começou a insultar a esposa, começou a desconfiar dela, só que a história não parou por aí. Esse homem aqui foi até o trabalho dela, ficou esperando ela lá na frente, isso porque ele já tinha feito aí diversas ameaças, através de conversas que foram registradas no celular dessa vítima. É claro que essa mulher bastante assustada procurou aqui a delegacia especializada em crimes contra a mulher para registrar um boletim de ocorrência. E aqui ela contou como tudo começou. Ela e o companheiro vieram da Venezuela para cá, tentaram uma vida nova, só que essa vida nova nunca existiu. Isso porque esse homem aqui tem esposa na Venezuela
e também filhos. E aqui ele começou a se relacionar com essa mulher que se tornou vítima. Os dois estavam juntos há aproximadamente 1 ano. Só que o relacionamento sempre foi conturbado por conta dos ciúmes dele. Delegada que cuida do caso, doutora Débora Mafra, a senhora teve acesso a essas conversas? Realmente ele colocou muito medo nessa mulher? Realmente, desde as 10 horas da manhã, né, que ele começa a enviar mensagens falando que iria até atrás dela no trabalho, que iria esperá-la, se ela não voltasse para casa, ele ia quebrar tudo que ela comprou para a filha que está na Venezuela, falava palavras injuriosas para ela e ameaçava de morte, ameaçava de bater, ameaçava inclusive de se matar. E se ela não atendesse ele, que ele ia fazer ela voltar para casa, nem que fosse arrastado hoje, mas que hoje seria o último dia dela. Ela vendo essas mensagens, ela veio até a nossa delegacia e pediu socorro. E no momento que ela estava aqui, ele continuava enviando mensagem, inclusive ele falou, estou me dirigindo à frente do seu trabalho, você saia do seu trabalho porque eu vou acabar matando você, ou você vai comigo para casa, ou você vai ver o que vai acontecer. Tudo isso escrito em mensagens. Nesse momento, nossa equipe da DCCM de investigação foi até o local indicado pela vítima, dizendo onde ele estava, e realmente ele se encontrava na porta, estava muito chateado, muito furioso, e dali foi preso em flagrante. Nós trouxemos ele até aqui, nós temos as mensagens todas de agora, né, que ele estava ameaçando ela, com isso está sendo lavrado um flagrante de injúria, ameaça e constrangimento ilegal. A Justiça agora vai cuidar desse caso. Em relação a essa vítima que nesse momento está prestando depoimento, ela vai pedir ou pediu já uma medida protetiva? Sim, já está sendo pedido, requerido para o juiz as medidas protetivas e amanhã na audiência de custódia ele já vai tomar ciência das medidas protetivas para que ele não chegue mais próximo a ela, porque se ele chegar novamente próximo a ela, novamente ele será preso. Então ele já está sendo cientificado disso, que ele não pode mais chegar perto dessa vítima. Nós estamos no mês em que a Lei Maria da Penha completa os 13 anos. Você acompanhou aqui várias reportagens sobre isto. Na semana passada exibimos inclusive uma reportagem trazendo os números do aumento do número de denúncias aqui no estado do Amazonas, cerca de 11%. Só neste primeiro semestre de 2019, mais de 3.700 casos foram registrados. Comparando com 2018, onde 5.000 e poucos foram registrados, nós tivemos aí um aumento de casos de medidas protetivas pedidas, encaminhadas para a Justiça pela Delegacia da Mulher. Isso significa que as mulheres começam a denunciar a agressão de parceiros ou parceiros que são agressivos. E esta é uma recomendação das autoridades, sim. A própria delegada Débora Mafra, que é a titular da especializada em crimes contra a mulher, ela faz essa orientação. Muitas mulheres demoram cerca de 10 anos para denunciar um agressor por conta de muitas coisas, por conta de ameaças, por conta de dependência financeira ou emocional e de tantas outras circunstâncias, o medo mesmo, a violência, por estar sob a violência, muitas vezes impedem as mulheres de procurarem os órgãos de proteção, as delegacias e fazerem a denúncia. Mas é preciso denunciar porque pode ser que esta violência termine, acabe. E se ela voltar a acontecer, é preciso, porque cada vez mais, para cada tipo de conduta, existe um procedimento que o sistema de proteção à mulher oferece. E se ela denunciar, ela pode sim escapar até de uma violência muito maior lá na frente. Por conta de quê? Por conta do ciúme. Há homens que acham que pelo ciúme ele pode fazer qualquer coisa, pode dispor inclusive da própria vida, em nome de uma tal honra que acham que tem. Isso está errado e nesse caso nós temos aqui um sujeito preso por esse tipo de violência, porque é crime e da cadeia, meu diretor, me permita só mais uma linha de comentário. Eu estive este fim de semana na Delegacia da Mulher e é impressionante. Aquela delegacia funciona 24 horas por dia. Cerca de 50 casos são registrados todos os dias naquela delegacia. Se você está assistindo a nossa programação agora, aqui na televisão, está ouvindo a gente no rádio ou está vendo a gente pela internet, está sofrendo algum tipo de violência,
procure qualquer delegacia e faça denúncia. Se você não se sentir à vontade de denunciar para um homem numa outra delegacia, vá na delegacia da mulher, lá na rotatória do Eldorado. Vá na delegacia da mulher, faça sua denúncia, pare de sofrer, viu? Agora, deixa eu trazer um outro assunto aqui. Ainda há pouco nós mostramos um crime ali na zona sul da cidade, um homem que foi morto dentro da própria, na cozinha de casa. Agora a gente vai falar sobre um outro crime, uma outra execução, viu? 2 pessoas foram mortas e uma criança ficou ferida. Isso lá no beco da Rua 50, no conjunto Mutirão, no bairro Novo Aleixo. Segundo testemunhas, as vítimas, que eram genro e sogra, foram surpreendidas em casa por homens armados. Para saber mais detalhes sobre essa história, nós vamos falar ao vivo com a Nádia Saldanha. Nádia, a polícia sabe os motivos, o que está por trás de mais esse crime? Bom dia para você. Bom dia para você, Manuel, e para todas as pessoas que estão nos acompanhando. Olha, segundo informações repassadas pela própria polícia, então, como você disse, 6 homens encapuzados invadiram essa casa que ficava localizada no bairro Amazonino Mendes, uma área também muito conhecida como Mutirão. E eles surpreenderam todas as pessoas que estavam dentro dela. Inclusive, 2 pessoas morreram no local, não resistiram aos ferimentos antes mesmo da equipe médica chegar no local. Um jovem de 20 anos, identificado como Leonardo Souza, e uma mulher identificada como Marivalda Seixas, de 49 anos. Genro e sogra, respectivamente, morreram então no local. Além deles, uma outra pessoa foi atingida, uma criança de apenas 2 anos foi atingida com um tiro na perna, mas ela foi socorrida e levada ao hospital e pronto-socorro Platão Araújo, na zona leste de Manaus. Inclusive, a gente tem detalhes a respeito sobre o estado de saúde dela, porque o delegado plantonista Daniel Leão, que esteve na situação, acompanhando então todos os detalhes, captando mais informações e também fazendo esse trabalho de apuração nas primeiras horas, logo depois que o crime aconteceu, esteve no local e trouxe mais detalhes a respeito do estado de saúde dela. A gente vai acompanhar agora na Sonora. A criança de 2 anos, ela encontra sem risco de morte. Ela está bem, está sendo medicada, orientada aqui no Hospital Pronto-Socorro Dr. Platão Araújo. Nós conversamos com os familiares dela. Ela foi atingida na perna no momento que quando começou o tiroteio, ela e os familiares se esconderam debaixo da cama. Olha, Manuel, a gente tem informações de que no momento em que essas pessoas chegaram ao local, essa criança estava brincando na frente da casa. Foi repassada também pela Polícia Militar, a Polícia Civil, de que Leonardo tentou fugir por uma das janelas da casa, mas não conseguiu e foi atingido com mais disparos de arma de fogo. Aí você me perguntou no início, então, da nossa entrada ao vivo a respeito se tem alguma suspeita, o que teria motivado exatamente esse crime. A Polícia Civil trabalha com a hipótese de que nesse local funcionava um ponto de venda e compra, ou seja, comercialização mesmo de entorpecentes. Isso ainda foi levantado também pelas testemunhas, por moradores que estavam no local e não quiseram se identificar ou até mesmo gravar a entrevista por conta da situação que, como é considerada uma área vermelha, todos têm medo de retaliação e que alguma coisa também aconteça com a família dessas pessoas. Então, a Polícia Civil trabalha com essa hipótese, isso ainda está sendo investigado. O crime aconteceu na tarde deste domingo, então ainda está as informações ainda estão muito desencontradas, são informações preliminares. Mas isso foi confirmado pela polícia, sim, e está sendo investigado. Emanuel, a gente volta com você. Ok, Nádia, obrigado pelas informações. Daqui a pouco a gente volta a conversar sobre algum outro assunto. Agora, em relação a este caso especificamente, o que nós temos? Nós temos um comércio criminoso por trás de todos esses crimes. Um comércio criminoso por trás de todos esses crimes. Quando alguém deve a empresa pega e coloca o nome dessa pessoa nos órgãos de proteção, ou de repente, em última instância, manda para um cartório de cobrança e a pessoa tem a dívida executada. E a justiça vai lá e cobra essa dívida, se apropriando de um bem ou de alguma coisa. Nesse tipo de atividade não existe cartórios de nota, não tem isso não. A pessoa paga com a vida.
paga com a vida. A concorrência pelos pontos não ocorre como no comércio normal, em que quando uma empresa tem interesse em outra, vai lá e compra, faz uma proposta. Não. Eles chegam lá e matam as pessoas para poder dominar o comércio naquela área. Para poder dominar o comércio naquela área. É assim que essa atividade criminosa funciona. A hipótese da polícia, a hipótese que a polícia levanta, qualquer cidadão amazonense, qualquer manauara pode levantar essa hipótese desse tipo de crime. Um local reconhecido pela prática, pela venda de entorpecentes. Pessoas envolvidas com esta prática. Crimes de execução, onde chegam homens armados, vão lá, matam. Então, todas essas características, qualquer cidadão de Manaus que acompanhe minimamente o noticiário sabe que podem estar relacionadas ao crime organizado. E aí a gente chega a que conclusão? Primeira, esses clientes aí, os clientes destas bocadas, os consumidores desta droga, são os grandes financiadores desta guerra. Depois, as pessoas que estão envolvidas neste crime, nesse tipo de crime, estão colocando em risco a própria vida, estão jogando com a própria vida. E o que é pior, estão colocando em risco a vida de seus familiares, a vida de quem não tem nada a ver. Olha o absurdo desta situação, nós temos uma criança de 2 anos de idade atingida com um tiro na perna. Esse tiro poderia ter sido na cabeça, como já ocorreu. Como crianças já foram mortas em Manaus no meio de tiroteios com tiros na cabeça. Crianças, eu lembro bem de uma reportagem lá no Japim, onde um homem foi executado dentro de um carro, no mesmo carro em que a mulher deste homem e o filho dele estavam sentados no banco da frente. Por sorte, ninguém morreu. Nós acompanhamos o inocente morto no São Jorge. Quantos outros inocentes precisarão morrer para que a gente continue assistindo esse tipo de situação? É algo que realmente preocupa a todos nós, viu? E um homem foi preso após cometer roubos na zona leste de Manaus. Ele foi detido dentro da própria casa, depois que uma das vítimas rastreou o celular dela, que havia sido roubado por esse suspeito, viu? Com o homem foram apreendidos drogas, uma arma e um veículo que também era roubado. De acordo com a polícia militar, um homem identificado como André Luiz de Souza Melo, de 26 anos, tocou o terror aqui na área leste de Manaus. Tudo começou por volta das 5 horas da tarde, quando ele resolveu roubar um carro modelo Onix preto de um pai de um policial militar no bairro São José. Horas mais tarde, já por volta de 8 horas da noite, ele fez outra vítima já aqui no bairro João Paulo, uma mulher que alegou que ele teria levado o seu celular. Acontece que a felicidade desse indivíduo acabou por volta das 10 horas da manhã deste sábado. A moça, que teria sido vítima do roubo do celular, conseguiu rastrear o aparelho, que deu na exata localização desse homem, na rua Malvarisco, aqui mesmo no bairro João Paulo, viu? Quem me conta um pouco mais a respeito de como aconteceu a detenção desse homem é o Tenente Eduardo, que já está aqui ao meu lado. Portanto, ele foi preso dentro de casa, Tenente? Nós chegamos em frente da residência dele, quando nós batemos, ele verificou pelo portão que se tratava da Polícia Militar. Ele tentou pular o muro por trás, mas já tinha uma guarnição esperando ele por lá. A residência, portanto, já estava cercada. Isso, nós cercamos a residência e quando ele foi abordado, foi encontrado uma arma calibre 38, um saco plástico contendo aproximadamente 50 trouxinhas e uma chave de um veículo Chevrolet. Foi indagado mesmo a situação dessa chave. Ele informou que se tratava de um veículo que estava na garagem, que estava roubado. Ele, portanto, ele já confessou que o veículo era roubado, né? Ele chegou a confessar que teria sido ele o autor desse crime? Ele confessou que foi ele e as vítimas o reconheceram. Dentro da residência ainda foram encontrados mais porções de droga? Isso, não tinha... Já, apesar de, como já estava no flagrante, nós verificamos dentro da residência e encontramos aproximadamente 130 porções dentro do seu quarto. Além disso, né, também foi encontrada a arma utilizada no crime, né, um revólver calibre 38. A gente tem a imagem dessa apreensão, né, a mesa ali da 14ª Companhia Interativa Comunitária ficou cheia. E esse indivíduo aí já tinha passagens pela polícia, Tenente, ou não? Não, foi verificado, foi a primeira vez que ele caiu, mas é bastante perigoso e bastante violento. Segundo o relato da vítima, que teve seu celular subtraído por mesmo,
Ela estava com uma criança de 3 anos no colo. Ele apontou a arma para a cabeça da criança se ela não entregasse o celular. Que absurdo. A gente cada vez mais vai acompanhando a criminalidade ficando cada vez mais agressiva. Agora, ele agiu sozinho nesses roubos ou ele tinha um comparsa ali que o ajudava nas ações? Ele tem um comparsa que foi repassado para a Polícia Civil, vai ficar encarregado de fazer a investigação para prendê-lo. Eu acho importante, Tenente Eduardo, que a gente deixe o Disque Denúncia aqui da 30ª SICOM, sempre nas atividades, ajudando a melhorar a segurança aqui no local. É o que eu falo, além do 190, que é um canal aí que pode ser acionado, nós temos nossa linha direta, que é o 98842-1732, que fica ligado 24 horas. Qualquer denúncia será mantida em sigilo. Com certeza, e nós apuramos todos os fatos. Após o flagrante, o homem foi conduzido até o 14º DIP, onde deve aguardar a audiência de custódia. E o corpo de um jovem de 26 anos que estava desaparecido foi encontrado em uma área de mata na zona norte da capital. Segundo a polícia, a vítima foi torturada, baleada e teve os olhos arrancados. Ele era mototaxista e saiu de casa para fazer uma corrida antes de desaparecer. Um crime violento com características de tortura. Olhos arrancados e um disparo de arma de fogo na cabeça. Esse foi o cenário encontrado por policiais militares da 15ª Companhia Interativa Comunitária. Por volta das 8 horas, eles receberam uma denúncia anônima informando que provavelmente em uma área de mata de uma rua do bairro Nova Cidade existiria um corpo. Eles então deslocaram as viaturas para essa rua, que era a Rua 150 do Conjunto Cidadão 6. Fizeram buscas pela área, mas não encontraram nada. O tenente responsável pela guarnição, já sabendo que aqui na Rua 111 do Conjunto Cidadão 6, o confronto entre traficantes é constante, deslocou as viaturas para este local. Aqui no fim da via já fica uma outra área de mata, que para se ter acesso a ela é preciso descer um barranco. E assim foi o que os PMs fizeram. Eles desceram esse barranco e lá embaixo, já bem próximo àquela trilha, eles encontraram o corpo de um jovem de 26 anos, identificado possivelmente como Luiz Fernando. Tenente, por volta de que horas vocês foram acionados e qual era a denúncia? Por volta de 8h30 da manhã, uma denúncia via 190, que possivelmente haveria um corpo no final da Rua 150, aí na área de mata. Acionei viatura para o local, a guarnição fez execução, não foi possível localizar. E sim o resto mortal de um cão. Posteriormente, reuni equipes e comecei a fazer a incursão na área de mata. É um local de difícil acesso e é onde as facções costumam entrar em confronto. A ideia não foi localizar um cadáver, sim fazer a apreensão e prisão de alguns infratores. Por ser uma área de difícil acesso, o Instituto Médico Legal teve bastante dificuldade em fazer a remoção do corpo desse jovem aqui dessa área de mata. O corpo de bombeiros precisou ser acionado. Eles amarraram uma corda e conseguiram puxar o corpo aqui para cima já no fim da via. O Departamento de Polícia Técnico-Científica esteve no local e confirmou de fato que esse jovem foi torturado antes de morrer. Ele, inclusive, além de ter os olhos arrancados, foi atingido por um disparo de arma de fogo na cabeça. Delegado, você já tem certeza que ele foi morto nesse lugar ou ele pode ter sido trazido para cá já morto? Olha, conversamos com os peritos e fica indefinido. Não tem como definir se ele foi morto aqui no local. O tempo de morte, possivelmente 24 horas, certo? Mas é aquele negócio, eu não posso precisar se ele está aqui 24 horas, né? Fernando Luiz Valente Sá, de 26 anos, estava desaparecido desde a noite de quinta-feira. Ele saiu da casa dele, que fica no bairro Colônia Terra Nova, na zona norte da capital, por volta das 8 horas da noite. Ele disse para sua companheira que iria fazer uma corrida. Isso porque Fernando Luiz estava desempregado e fazia pequenos bicos. Trabalhava como auxiliar de pedreiro, trabalhava lavando carros e também fazia mototáxi. Nesta noite, ele informou para a companheira dele que iria buscar um passageiro aqui no Conjunto Cidadão 6, no bairro Nova Cidade, na zona norte da capital. Ele disse, inclusive, que já tinha deixado o passageiro neste local. Ele então saiu de casa e seguiu o seu caminho normalmente. Só que as horas foram se passando e Fernando não dava nenhuma notícia.
A companheira dele, então, conseguiu entrar em contato com a pessoa que ele iria buscar. Esse passageiro informou para a companheira dele que se desencontrou de Fernando Luiz. A partir daí, começaram as dúvidas. Ele disse para a companheira que um tiroteio havia ocorrido e que ele não tinha mais visto o Fernando. E que a última vez que ele viu este jovem, ele estava sendo seguido por um carro. E aí, não foi mais visto. Foram 2 dias de angústia, até que, de fato, a polícia militar encontrou o corpo deste jovem brutalmente assassinado, jogado em uma área de mata. Além desse caso aí que nós acompanhamos na reportagem do Alisson Mota, o fim de semana foi marcado por vários homicídios aqui em Manaus. Teve perseguição policial e até uma jovem que morreu no dia do próprio aniversário. Durante esses dias, pelo menos 6 pessoas foram assassinadas aqui na capital. Nós vamos voltar a falar com a Nádia Saldanha sobre esses casos. Nádia, você tem informações sobre tantas mortes, tantos casos de crimes violentos aqui na capital? Por favor, traga essas informações para a gente. Olá, Emanuel, bom dia a você novamente, a todas as pessoas que estão nos assistindo. Como você disse, foi um final de semana muito violento aqui na capital amazonense, independente da zona, viu? A gente tem vários casos para relatar agora. O primeiro aconteceu na zona oeste de Manaus, ali no bairro Compensa. Nessa situação, 3 pessoas ficaram feridas após terem um confronto ali direto com a polícia militar. A perseguição só terminou quando o carro onde esses suspeitos estavam utilizando colidiu com o muro de uma empresa. Isso aconteceu na noite do último sábado. Então, segundo informações da Polícia Militar, o grupo criminoso, esses 3 suspeitos, tinham ido ao local na Avenida Brasil, no bairro Compensa, atrás de uma outra pessoa. Ele era o rival, então, de uma facção criminosa, né? Participava, então, de uma facção criminosa rival. Ainda de acordo com a Polícia Militar, minutos após terem alvejado essa pessoa, os criminosos saíram em fuga. E uma viatura que estava no local fazendo patrulhamento de rotina percebeu a atitude suspeita e como a forma que esse condutor estava, então, levando esse veículo à velocidade também. Então, quando eles resolveram fazer a abordagem policial, a pistola que eles estavam carregando, de calibre 380, foi utilizada para que eles disparassem contra a polícia. Quando os policiais, então, fizeram o disparo contra o veículo, os 3 suspeitos foram atingidos. A informação de que esse carro, um Voyage prata, utilizado para cometer esse crime, era alugado. Isso ainda está sendo levantado também pela Polícia Militar e agora pela Polícia Civil, que acompanha esse caso. Todas essas pessoas feridas que não foram identificadas foram encaminhadas para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto, que após os procedimentos médicos, eles foram apresentados no 19º Distrito Integrado de Polícia, a Central de Flagrantes da Zona Oeste de Manaus. Agora a gente vai relatar um outro caso que aconteceu já na Zona Sul. Como você disse, uma jovem foi atingida, né, no dia do seu aniversário. Então a gente tem essa informação também. Uma jovem de 19 anos foi morta no dia do seu aniversário. Ela foi identificada como Francisca Amorim, de 19 anos, que ela morreu após ser agredida por uma jovem identificada como Milane, na rua 13 de maio. Esse caso já aconteceu no bairro Colônia Oliveira Machado, na Zona Sul de Manaus. O caso, então, aconteceu na noite do domingo, no dia do aniversário da vítima. Segundo informações repassadas à polícia, a prima de Francisca informou que ela era usuária de drogas e que mantinha um caso com o padrasto da suposta autora do crime, conhecida como Milane. A jovem estava em um salão de beleza quando ela foi atacada por essa suspeita. Ao sair, então, desse estabelecimento comercial, ela que se preparava para o dia do seu aniversário. Durante a briga, Francisca caiu e bateu a cabeça na sarjeta da via. A vítima foi levada pela família ao hospital da Zona Sul, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Os familiares relataram que as pessoas próximas ao local não prestaram socorro
a jovem. Como eu disse anteriormente, informações de pessoas que estavam com ela. Ela estava se preparando então nesse salão de beleza para o seu aniversário e no momento em que ela saiu foi surpreendida então por essa pessoa, né, até então identificada como Milane. O Instituto Médico Legal foi acionado pela Polícia Militar, a 2ª Companhia Interativa Comunitária, ele removeu o corpo e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros investiga mais esse caso. Agora, Emanuel, a gente vai falar de um outro caso que aconteceu na zona norte de Manaus. Como a gente disse, foi um final de semana muito violento aqui na capital amazonense, independente da zona. E nesse caso, olha só o que aconteceu. Um autônomo identificado como Raison Barbosa de Lucena, de 30 anos, conhecido como Jabá, foi executado com 4 tiros na cabeça na madrugada deste domingo. Isso aconteceu por volta das 3h30 da manhã, dentro da própria casa, no bairro Cidade Nova, na zona norte de Manaus. De acordo com informações da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, 2 homens desconhecidos pularam o muro de uma casa à procura dessa pessoa, mas não o encontraram. Mesmo assim, eles continuaram então as buscas, né, para identificar onde Raison morava. E quando identificaram, já foram efetuando então vários disparos contra ele. Olha, e em seguida, após então identificarem essa casa, entraram e efetuaram os disparos. Pelo menos 4 atingiram a vítima. Mais um caso onde a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros deve atuar para chegar até esses suspeitos, para entender realmente o que aconteceu, por que esse autônomo foi alvo então desses criminosos, estava sendo procurado por eles. Emanuel? Ok, Nádia, muito obrigado pelas informações. Infelizmente, muitas informações de crime e a Delegacia de Homicídios, pelo que parece, vai ter muito trabalho. Daqui a pouco a gente volta a conversar com você. Agora, a gente vai mostrar o trânsito, mais uma vez com o nosso piloto do drone, o Alex Gomes. Nós estamos aqui na Altais Mirim, a Grande Circular, nos dirigindo. Nós vemos ali a entrada do Armando Mendes, né, Itacolomi. E a partir deste ponto, a gente percebe que já há uma retenção do trânsito. Na faixa da direita aqui, o trânsito está indo na direção do Distrito Industrial, na direção da Bola da Samsung. Motoristas que muitas vezes acessam a Zona Sul de Manaus, saem daqui da Zona Leste para a Zona Sul, pela Avenida Buriti, ali pelo distrito, alguns até seguem mesmo pela Grande Circular para sair lá no Mauazinho. Então, os motoristas que precisam fazer esse trajeto vão enfrentar esse trânsito que nós estamos mostrando ao vivo aqui pela TV A Crítica. As pessoas que nos acompanham pelo rádio, eu vou descrever. Na frente do Armando Mendes, a partir da entrada ali da Itacolomi, o trânsito está lento na Grande Circular, na Altais Mirim, por conta de uma obra que ocorre ali na rotatória da Samsung, na Bola da Samsung. Na verdade, parte da rotatória, das faixas da rotatória, das 3 faixas da rotatória, está interditada. Ocorre na rotatória um serviço feito na camada asfáltica, está sendo feito lá uma nova pavimentação, uma pavimentação preparada justamente para os veículos pesados que acessam esta área do Distrito Industrial 2, aqui na divisa com o Armando Mendes. E por conta desta obra, o trânsito está desta forma, lento. Quanto mais próximo da rotatória, nós estamos aqui, por exemplo, eu imagino que a cerca de 500 metros da rotatória, então o trânsito começa a ficar um pouco complicado nesse trecho. Eu não sei se o Alex consegue sobrevoar até a rotatória, eu penso que não, mas a gente sempre, quando chega mais próximo, a gente verifica que também a saída da Buriti fica interditada neste momento. Então, para quem nos assiste pela TV, está vendo o trânsito complicado na Altais Mirim, a Grande Circular, entre a bola lá do Terminal 5 e a rotatória da Samsung. Na chegada da rotatória da Samsung, o trânsito fica um pouco pior. Para quem nos acompanha pela rádio, a gente passa essa informação aqui e, mais uma vez, agradece ao Alex Gomes por mostrar essa panorâmica para a gente, a situação do trânsito aí na zona leste de Manaus. Vamos seguir com a informação aqui. Um acidente fatal, viu? Na rodovia 174, na BR-174, uma mulher morreu
após o carro que ela dirigia bater de frente com uma carreta durante uma ultrapassagem. Essas são as imagens aí deste acidente. Testemunhas ainda tentaram socorrer esta vítima, mas ela ficou presa às ferragens. O tráfego na estrada precisou ser interrompido e só foi liberado no início da tarde. O acidente aconteceu aqui, nesse local, no quilômetro 7 da BR-174, por volta de meio-dia. Segundo informações de pessoas que estavam aqui no local durante o acidente, um carro de marca Renault, de placa PHN 1282, ele vinha na contramão, estava na contramão. Quando o motorista da carreta percebeu que o carro estava na contramão, ele mudou de faixa. Foi nesse momento que aconteceu a fatalidade. Ela vinha por essa pista aqui. A carreta, o caminhão? A carreta vinha na mão certa. Só que a moça vinha na contramão. Aí ele percebeu que ela vinha falando no celular da carreta, que a carreta é grande, né? Alta, né? Aí foi quando, justamente, que ele tirou para o outro lado e ela tentou desviar também, foi quando se atropelou. O carro se esbandalhou todinho, arrancou tudo. A frente do carro ficou completamente destruída. A nossa equipe de reportagem vai mostrar agora para vocês, olha, algumas partes do carro. Aqui a gente percebe uma porta, do outro lado outra porta também. Mas aqui na frente, olha, o que chama a atenção é esse volante. O volante ficou completamente amassado. Nós vamos conversar agora com o Cristiano Pereira, ele que tentou socorrer a mulher na hora do acidente. Quer dizer, Cristiano, que ela estava com vida ainda? Na hora do acidente, quando eu ia passando com a moto, que aconteceu o acidente que a carreta deu de frente, né? Aí quando eu vi aquilo, os carros começaram a parar e eu chamei todo mundo, né? Eu digo, vamos puxar aqui o vidro para ver se a gente consegue tirar a mulher. Aí a gente até pegou uma picape, amarrou uma corda no carro da mulher e na picape para ver se desentortava a ferragem, para ver se tirava ela. Mas quando a gente viu, ela ainda estava com vida ainda. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a mulher que estava no veículo de placa PHN 1282 ficou presa nas ferragens. Ela não resistiu aos ferimentos. O motorista da carreta passa bem. O trânsito, desde as primeiras horas do acidente, ficou carregado na BR-174. A passagem dos carros só foi liberada por volta de 2h30 da tarde. Não tem informações oficiais do que motivou o acidente, mas o caso vai ser investigado pela polícia. A vítima desse acidente foi identificada como Carla Roberta Pantoja de Lima. Olha, segunda-feira começando e a gente fala agora com você que ainda está em busca de uma realocação no mercado de trabalho, viu? Os Cines, Amazonas e Manaus ofertam hoje mais de 400 vagas. E para saber mais sobre este assunto, a gente conversa agora com a Juliana Silva. Juliana, muito bom dia para você. Fala pra gente aí quais são as vagas disponíveis. E pelo seu sorriso parece que tem muitas vagas, né? Tem sim, viu, Emanuel? Hoje, segunda-feira, é dia da gente levantar sorrindo e ir atrás dessas vagas de trabalho, de emprego, viu? Muito bom dia para você que nos assiste. Com certeza a oportunidade vai bater hoje aí na sua porta, porque são muitas vagas que o Cine Manaus, o Cine Amazonas estão oferecendo. O Cine Manaus fica localizado em 2 endereços, lá na Constantino Neri, fica também lá na Avenida Camapuã, na Cidade Nova, no Shopping Felipe Dal. E o Cine Manaus está oferecendo 25 vagas para o público em geral e 6 vagas para o público PCD. Todas elas você pode ficar mais informado no site centep.manaus.am.gov.br. Documentação, que vagas são essas? O que precisa para preenchê-las? Você pode buscar todas essas informações no site, viu? E agora, aqui também no Cine Amazonas, que é onde nós estamos ao vivo, olha só, as pessoas já estão ali na fila. Daqui a pelo menos um minutinho já vão se abrir as portas aqui para a entrega de senhas, porque assim começa, né, mais uma segunda-feira. Eles entregam as senhas a partir das 7 horas da manhã, a partir das 8 horas começa o atendimento. Então, as pessoas que estão aqui nessa fila são todas interessadas a uma recolocação no mercado de trabalho, né? E olha, hoje estão sendo oferecidas aqui no Cine Amazonas 370 vagas para não PCDs
e 6 vagas para PCDs. Vamos lá saber quais são elas? Prepara teu telefone, porque dá para você tirar aí uma foto da tela, para você saber se você aí tem, né, condições de também estar inserido no mercado de trabalho nessas vagas que a gente vai falar a partir de agora. Para eletricista é uma das vagas que tem mais abrangência. Aí são 200 vagas para eletricista, que o Cine Amazonas está oferecendo hoje. Para enfermeiros, são 141 vagas. Olha só, 142, perdão. Tem para recepcionista de hotel, técnico em química, técnico em anatomia, auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica, auxiliar de limpeza, são 5 vagas. Para jardineiro, também são 5 vagas. Contramestre, 2 vagas. Marinheiro fluvial de convés, 2 vagas. Mestre piloto 2 também tem vaga aí. Mecânico de máquina industrial tem 1 vaga. Auxiliar de logística, 2 vagas. Mecânico de máquina, aí como a gente já falou, também tem essa vaga. E tem também aqui no Cine Amazonas vagas disponíveis para os PCDs. Então você que se encaixa nesse grupo, tem aí para promotor de vendas, auxiliar administrativo, auxiliar de produção, são 2 vagas. O Cine Amazonas fica localizado aqui na CETRAB, na Galeria Mais, então você pode vir para cá, porque olha só, todas essas pessoas, elas chegaram aqui por volta das 4h30, 5 horas da manhã, para então vir aqui entregar o seu currículo. Todos eles vão ser atendidos daqui a pouquinho, né? E fica aqui na Djalma Batista, todo esse espaço onde você pode tentar, né, a sua recolocação no mercado de trabalho. E você também pode trazer os seus documentos. Pode não, deve, né? Todos atualizados. São os mesmos lá do Cine Manaus, viu? RG, CPF, tudo cópia original. Todos os certificados que você tiver, eu costumo dizer aqui que quanto mais certificado você tem, mais chance você vai ter também, né, para conseguir essa vaga. Então tem que estar tudo aí atualizado. O CEP, né, o comprovante de residência, pega toda aquela pasta que você deixa guardada com os seus documentos, então traz para cá. A gente vai mostrar aqui mais um pouquinho, todas essas pessoas vieram então conseguir, né, tentar essa recolocação no mercado de trabalho. Todas elas chegaram aqui bem cedinho, já estão aqui na fila. Para você ter ideia, a fila começa aqui na porta e vai dando até uma volta em todo esse quarteirão, né? Nós estamos aqui na frente de uma drogaria, então vai pegando todo esse lado aqui, essa lateral, para você ter ideia. E agora, nesse exato momento, inclusive, eles já estão se arrumando aqui na fila, ó, para pegar a senha. Todos eles já começam a se posicionar. A gente vai mostrar aqui para vocês, já encerrando, né, as nossas informações e desejando que todos eles possam ter aí uma boa sorte nessa tentativa, né, que com certeza vai dar certo para que eles possam então conseguir essa vaga no mercado de trabalho. Segunda-feira a gente começa assim, falando sobre oportunidade para você aí de casa, que com certeza vai dar certo. Acredita que vai dar certo. Não é mesmo, Manuel? Volto com você. Isso mesmo, Juliana. Tem que acreditar, mas tem que acordar cedo também, encarar essa fila aí, fazer um esforcinho, preparar o documento e dar tudo certinho, viu? Obrigado, Juliana. Até daqui a pouco. Daqui a pouco a gente volta a conversar com você. Nesse momento, a gente encerra a nossa transmissão na FM O Dia, na 93.1. São 7 horas da manhã. Então, muito obrigado a todos que nos acompanham aí. Você que já está no trânsito, levando o filho para a escola. Já levou o filho para a escola ou fazendo aquele cafezinho e ouvir a gente? Amanhã a gente está de volta na rádio de 6 às 7 da manhã. Um abraço para vocês. Tenham todos uma ótima semana. Aqui pela TV e pela internet, a gente continua ao vivo até as 8h30 da manhã. A gente estava falando de trabalho e daqui a pouco, depois do intervalo, a gente continua falando de emprego, viu? Porque você vai conferir com a gente no quadro A Vaga é Sua, que aqui em Manaus, uma profissão tem crescido nesse mercado, que é o de mecânico de motos. Quer conhecer mais sobre esse assunto? Então não sai daí que o Manhã no Ar volta já já.